Mas sempre é bom estar aqui numa associação de médicos, amigos e possíveis, que é de grande valia para o Rio Grande e para a nação. Recentemente eu fiz uma palestra para os médicos de Minas Gerais. Hoje eu estou vivendo entre Minas Gerais, Goiás e Brasília, então eu tenho andado mais pelo centro e pelo nordeste do país, porque o Tribunal de Contas, para quem não sabe, ele fiscaliza todos os recursos da União. E nós temos que intervir muitas vezes com determinação e com força e com coragem, porque tem que ser feito dentro das leis orçamentárias, como recentemente vocês devem ter acompanhado pelas notícias, uma posição que tomamos de que uma parte dos recursos estavam sendo usados sem autorização do Congresso Nacional. E a transparência é uma das regras de governança. É muito importante ter transparência, porque quem paga essa conta todos são os cidadãos brasileiros. São 150 dias no mínimo que cada um paga de impostos trabalhando 150 dias. Então nós temos que ter a dimensão que os recursos da União têm que ser bem aplicados e cabe ao Tribunal de Contas ser o guardião das finanças da nação. Somos nós que damos um parecer se aprovamos ou não as contas da República todos os anos. Então, a minha missão lá é difícil. Eu fui eleito pelo Congresso, são 3 ministros eleitos pela Câmara, 3 pelo Senado, pode ter 10 candidatos, 20. No meu caso, começamos com 10 candidatos, eu fui eleito em 2005, disputando com 4 que ficaram na reta final. Passa por uma comissão de fiscalização, uma triagem inicial, começou com 10, ficaram 4 na reta final, e aí eu fui eleito há 20 anos atrás, passaram rápido. Então, aquilo que foi falado aqui anteriormente pelo Gerson, uma parte da minha vida, 24 anos deputado, estadual, vereador, e agora 20 anos como ministro, com 44 anos, que eu estou na atividade pública direta. Então, para mim voltar ao meu estado, na verdade nós encaixamos esse momento aqui. Eu quero agradecer ao Mauro, que o Mauro esteve comigo em Porto Alegre, muitas vezes eu estou com ele também em Brasília. O Mauro anda muito pelo Brasil todo, e nós fundamos uma rede de governança Brasil, juntamente com o Paulo Mese, aqui e outros integrantes, de 650 voluntários para a gente pensar estrategicamente o Brasil. Rebelato, você tinha que participar conosco, você é um homem tão preparado e é de Santo Ângelo, hein? Pouca gente sabe que você é de Santo Ângelo. Sérgio, você é um homem inteligente, tem muita gente preparada aqui nesse auditório, mas o Rebelato nós criamos praticamente juntos, né? Com a sua família, com os seus pais lá em Santo Ângelo. E depois ele, um especialista e psicanalista, foi pelo mundo, e aos poucos a gente vai se afastando. Então reencontrar você, para mim foi uma satisfação, não sabia que você vinha aqui. Dr. Nelson Heller, grande amigo, o meu amigo Pires e tantos amigos que eu posso citar que estão aqui, eu gostaria de citar todos, mas eu gostaria de dizer da minha satisfação de estar hoje aqui em Porto Alegre. Era bem ter vindo ontem, feito uma palestra hoje no litoral, acabou o voo sendo cancelado, então eu vou fazer a palestra amanhã no litoral e vim aqui então para conversar com os senhores e aprender com os senhores. Na verdade, a gente é um eterno aprendiz, a gente sempre está aprendendo. E eu também quero aprender. Eu sei que aqui o nível intelectual do Rio Grande do Sul está um pouco acima da média. Eu vivo muito no interior do Brasil, e uma das coisas que eu sinto falta, Bulhões, você que é nordestino, né, mas que fez um trabalho fantástico como reitor aqui da URGS, é que aqui o Rio Grande do Sul tem um nível crítico mais alto do Brasil. Posso dizer isso para vocês, eu que já fui deputado estadual, o crítico mais alto que nós temos no Brasil, eu sinto que são os gaúchos. Nós não deixamos de fazer uma crítica contundente quando as coisas não estão corretas. E isso para mim foi um ensinamento para chegar à posição de ministro, que é muito difícil chegar. Aliás, de São Paulo para baixo só tem eu de ministro do Tribunal de Contas da União. O resto é do Nordeste, ou da parte do Centro, ou da região Sudeste. Então, é difícil alguém se eleger ministro do Tribunal de Contas da região Sul, até porque quem comanda hoje o Congresso Nacional, a maior parte são nordestinos. Mas, para nossa sorte, tivemos um nordestino aqui, reitor, que fez um belíssimo trabalho
na URBS, na nossa Unidade Federal do Rio Grande do Sul. Meus amigos, eu vou falar então sobre dois temas centrais. Um deles é a questão que mais afetou o Rio Grande na sua história recentemente, a questão ambiental. Os impactos da mudança climática no planeta. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Isso tem tudo a ver com saúde, pessoal. Tem tudo a ver com saúde. Os médicos certamente aumentou muito o trabalho, aumentou o trabalho no sentido de que o que aconteceu aqui impactou não somente na questão do Covid, que demonstrou a falta de governança em algumas partes do país, o norte especialmente teve um incidente bem mais alto de mortes decorrente da situação de falta de governança, especialmente lá no Amazonas, mas demonstrou que nós não estamos preparados para fazer prevenção. E agora, recentemente, eu sou relator de toda a enchente aqui na parte da defesa. Eu devo trazer um relatório para cá em abril, de todos os recursos que foram enviados para acompanhar e monitorar os recursos. Está aqui comigo o secretário do Tribunal de Contas da União. Vou pedir para o Gonzaga levantar e se apresentar. Esse é o nosso secretário aqui, é o nosso secretário do Tribunal de Contas da União. Nós temos auditores, 1.500 auditores. Para cada vaga que entra no Tribunal de Contas são 380 candidatos. Ser auditor do TCU não é fácil, mas é uma das melhores instituições do país. Hoje eu posso dizer, porque eu fui congressista, trabalhei um período lá em Genebra, nas Nações Unidas. Os nossos quadros do TCU estão entre os melhores, não somente do Brasil, mas do mundo. Prova está que agora nós assumimos a presidência mundial do controle, uma articulação que eu comecei a fazer há 12 anos atrás, e deu certo. Hoje nós estamos presidindo a Intosai, que é o órgão maior do controle do planeta, da onde saem as normas e padrões internacionais para atrair investimentos. Os padrões de auditorias do mundo saem da Intosai, e nós estamos na liderança hoje da Intosai, a Organização Mundial do Controle. Eu vi que tinha uma janela e começamos a trabalhar e deu certo. Então a minha palestra vai falar sobre a questão ambiental e a questão da saúde. Eu vou trazer indicadores de saúde, como é que está o Ministério da Saúde, como é que a gente pode usar as regras de governança como uma forma de avaliar e monitorar melhor a administração pública, como melhorar os hospitais. Quem tem trabalhado muito comigo lá é o Pedro Westphalen, que é conhecido médico dos senhores aqui, de Cruz Alta, que está fazendo um bom trabalho como deputado federal, é um especialista. Então, seguidamente eu converso com o Pedro Westphalen. Então, o que nós estamos tentando trazer é um aperfeiçoamento da administração pública. E depois de toda essa minha jornada como deputado estadual, deputado federal, eu vi que o que falta ao país é governança. O país não tem estratégia em áreas, algumas áreas. Na infraestrutura, nós estamos indo para um colapso. Na infraestrutura. Nós não estamos conseguindo montar uma estrutura. Eu morei um tempo na Suíça, 5 anos, eu fiz a pós-graduação e mestrado. Lá eu já viajava no TGV nos anos 80, 83, quando a Europa começou a se unir. Agora, recentemente, eu fui fazer na Espanha uma palestra e eu fiquei impressionado que os trens que eu vi, viajava lá nos anos 80, entre a Suíça, a Inglaterra, entre as principais capitais, já está espalhada por toda a Europa, e nós não temos um trem de alta velocidade. Falta estratégia. Ou seja, a governança não funciona no Brasil de forma clara, evidente. E a minha grande luta é tentar implantar isso no país. Nós também no Rio Grande do Sul deixamos de ter uma estratégia mais adequada para saber onde vamos como Estado. O Rio Grande do Sul é um Estado rico, com uma intelectualidade muito alta, mas nós não montamos uma estratégia para sair da mesmice que estamos há muito tempo. Ontem eu tive uma reunião com o ministro da Fazenda, juntamente com a liderança daqui, para tentar encontrar uma solução para a questão da seca novamente. Há 4 anos que nós estamos tendo de seca aqui, e praticamente isso impacta no nosso PIB. Nós dependemos muito da produção de soja. Então, como melhorar a nação, como melhorar os estados, como implantar isso se nós não temos indicadores, se não temos métrica para fazer a avaliação.
Eu era muito jovem quando fui eleito deputado estadual aqui em 88. Eu fui eleito com 30 e poucos anos e não consegui convencer meus parceiros na época da Constituinte do Estado que o caminho era investirmos em tecnologia da informação. Eu tinha morado um tempo no Japão, morado um tempo na Suíça. Eu vim com uma proposta, fui eleito deputado estadual, de investir no mínimo 3% para a pesquisa em governança de TI. Hoje seria isso, na época, inteligência artificial, que começou no Japão. Eu vi no Japão a Toyota já usando a robotização nos anos 83, que eu estive no Japão. Impressionante o que se transformou o Japão, o que se transformou a Coreia, o que se transformou a Alemanha com a inteligência artificial. Nós estamos vendo hoje na medicina a inteligência artificial também funcionando, mas nós perdemos tempo nesse longo período de desenvolvimento desses últimos 30 anos que as transformações aconteceram. Aí eu cheguei à conclusão, antes de ser presidente do tribunal, que eu tinha que escolher alguns temas centrais para pautar a minha gestão como presidente do tribunal. Felizmente deu certo, através do diálogo. Eu conversei muito com os nossos auditores, temos 1.500 auditores. Fiz mais de 100 reuniões com eles e aí estabeleci 3 eixos na minha gestão. Um deles, especialização, criar secretarias especializadas no Tribunal do Conselhão. Outro, auditorias coordenadas, coordenar e buscar indicadores. Montamos isso, porque o Tribunal de Contas, a sua missão principal é penalizar. Sempre foi essa a tradição, penalizar. Não cumpriu a lei, penaliza. Mas quando você vai penalizar, você já perdeu. Tu tens que evitar que aconteça o desvio, a fraude, a corrupção. E o Brasil, nesse aspecto, nós somos vistos internacional como um país vinculado muito forte à corrupção. Como mudar essa imagem se não temos indicadores de avaliar e monitorar? Então eu comecei um trabalho internamente no tribunal de montar essa estrutura e eu tenho percorrido o Brasil hoje tentando implantar a governança em toda a nação. Esse tem sido o meu trabalho. É isso que eu vou mostrar para os senhores, de como a gente pode transformar a nação e de como é que a gente pode fazer uma medicina, uma saúde mais avançada com governança. Fiz várias palestras no Ministério da Saúde sobre esse tema. É isso que eu vou tentar mostrar para os senhores. Obrigado. Vamos começar então. Aqui. Auxílio. Eu escrevi 3 livros sobre o tema. Primeiro livro, Governança para o Desafio do Brasil. Segundo livro, Da Governança e Esperança, que eu vou entregar aqui para o nosso Jefferson, já um livro, não tem para todos. E o terceiro livro, Centro de Governo. O país não está funcionando adequadamente porque não temos centro de governo. Um presidente não consegue resolver. Eu fui buscar o melhor centro de governo americano, australiano e alemão para implantar no país regras de governança das nações mais desenvolvidas. A gente trocou prática com 11 nações. Aí começamos a trabalhar em cima desses 3 itens. É um tema um pouco burocrático, sim, mas se você organiza a casa, depois que a burocracia está dominada pelo líder, e o líder é o prefeito, é o governador, é o presidente, ou o presidente aqui dos Sírios, ou o presidente da Associação dos Médicos, se o líder comanda, você consegue entregar resultados. Se não tem uma liderança. Então, governança são 3 palavras-chave. Direcionar, o líder direciona, avaliar e monitorar. Se você consegue implementar isso numa instituição, você consegue entregar resultados, seja na saúde, na educação, em todas as áreas. Então é importante ter essa noção. Baseado nisso, nós começamos a montar esse projeto do país, governança pública. O TCU, cabe a ele, além de verificar a questão da legalidade, ver a parte operacional, além da parte financeira, orçamentária da nação, nós também fazer a busca da eficiência, da eficácia para poder trabalhar. E aí que funcionam as auditorias operacionais, que o tribunal não trabalhava isso de forma concreta, com força.
E aí eu resolvi investir nisso para a gente poder ter uma noção para onde vai o Brasil, ou para onde vai o Estado. No Rio Grande do Sul, por que nós estamos cometendo os erros que nós cometemos aqui no Rio Grande do Sul, ou cometemos em outros estados? Em termos de situação econômica, hoje nós só estamos ganhando do Rio de Janeiro, o resto nós estamos perdendo todos no Brasil, no Rio Grande do Sul. Falta estratégia para o Rio Grande do Sul. O nosso déficit hoje está em 85 bilhões na Previdência. A situação do Rio Grande do Sul é gravíssima na Previdência. Então, eu tive com o governador, lá no início da gestão, fiz uma fala com ele, procurei contribuir, ficamos 1h30 falando, ele adotou algumas medidas, mas o Rio Grande do Sul precisa de uma reinvenção e precisa fazer isso em conjunto com a sociedade. Tem que haver um trabalho comunitário e tem que haver um trabalho de diálogo com todas as instituições. E por aí passam os médicos. Então é necessário as auditorias operacionais para buscar a economicidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos programas de atividades comerciais. Aqui está a sociedade, está lá em cima a sociedade, mas tem as organizações superiores, tem o Conselho de Administração em todas as instituições, vai ter o controle que está aqui, que somos nós, que a gente não é governo. Eu não sou governo, não estou aqui como governo, eu estou aqui de quem está fiscalizando o dinheiro dos senhores, de 150 dias que os senhores pagam de trabalho para o governo, com impostos, pagando impostos, todos nós pagamos. Então a minha missão é proteger o cidadão. E como fazer isso? Então montamos toda essa estrutura de instância de governança para poder fazer uma avaliação da alta administração, de ter uma gestão tática e uma gestão operacional, que é a estrutura do Estado brasileiro. O que aconteceu agora com o PIX? Faltou transversalidade entre a Receita e o governo, e de repente estavam evitando que o PIX pudesse ser utilizado de forma livre como está sendo utilizado. Aí a repercussão foi tão grande, mas faltou internamente, o governo se disse, olha, o Rui Costa foi falar comigo, nada, o que aconteceu? Vocês não têm governança interna, vocês não têm governança interministerial, como tem que ter governança intersecretarias do Estado, e aí não funciona. Não pode tomar uma decisão através de decisões meramente políticas, tem que ter decisão técnica. Por isso que o presidencialismo de coalizão tem que ter muito cuidado. E eu tenho alertado o governo atual que a minha missão não é servir a esquerda ou a direita, é servir a nação. É fazer com que a nação funcione, que tenha eficiência e eficácia. Então, a alta administração é importante, mas tu tem que ter uma conexão com a gestão. E para a gestão funcionar, tem que ter visão de governança, visão global de tudo que acontece. Mas como fazer isso? É como fazer uma viagem. Nós temos que montar uma viagem de 4 anos, que agora começou os prefeitos, agora eu estou falando com os prefeitos sobre os 10 passos da boa governança. Já tenho feito palestra de como o prefeito tem que montar a sua gestão, e como ele tem que organizar a sua gestão. Primeiro item, depois eu posso mostrar rapidamente para vocês, é ter a escolha dos mais preparados tecnicamente. Pode escolher políticos? Pode, mas desde que ele tenha preparo técnico. Se não tiver preparo técnico, o TCU se fortalece, e hoje é uma das melhores instituições do país, porque ele busca os melhores. E aí, com isso, você consegue montar uma estratégia de funcionamento. Mas um problema mais sério hoje da humanidade, e isso a gente detectou lá atrás, se chama questão climática. Ontem o Gideon viajou comigo, ontem ele esteve comigo, o presidente da FASUB, e hoje viajamos juntos. E ele mesmo diz, Nardes, estou convencido. A mudança climática mudou a história do Rio Grande do Sul. Se nós não buscar uma reinvenção para isso, nós não temos alternativa, porque somos muito dependentes do agro. E vou dizer para vocês, eu sou produtor rural também agora, estou produzindo lá na região de Minas Gerais. Lá estão produzindo 80 sacos, 90 sacos, 100 sacos por hectare. Aqui, esse ano vai dar em torno de 40 sacos, talvez 30, 50. O impacto nosso no PIB vai ser enorme. Aí afeta toda a indústria de máquinas agrícolas, afeta a Fiera, que certamente vai ter grandes dificuldades. E a queda do PIB vai ser enorme no Rio Grande do Sul. Então nós temos que pensar, você
que trabalha na Federação sabe disso. Paulo Menzel, que é vice-presidente. Mas a questão é climática, de como nós podemos mudar essa situação. Dá para o ser humano avançar e tentar minimizar esse calor que estamos vivendo aqui? Dá, desde que haja uma estratégia montada pelo conjunto. Claro que não é somente isso. O Bulhões, por exemplo, tem uma tese de que não é somente isso. O Bulhões é especialista nessa área. Meu reitor? Eu falo para ele sobre essa questão, ele vem com dados e informações, mas não é somente isso. Agora há pouco tempo eu li uma reportagem que as plaquetas no Oceano Pacífico lá estão se mexendo, e de que pode ter impactos na Terra de forma estrondosa, com grande efeito de furacões e de terremotos. Eu morei no Japão, os terremotos são praticamente diários, 2.400 terremotos por ano temos no Japão. Então, não é somente o clima, mas certamente o clima afeta o agro. E as chuvas não sendo estáveis, não tendo uma governança da água, não tem uma governança do agro de forma adequada. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz há 10 anos atrás. Muitos e muitos anos, num tempo em que não havia cidades, nem países, nem fronteiras, a Terra estava unida num grande continente chamado Pangeia. De repente, a natureza resolveu dividir a Terra. A natureza presenteou o planeta com abundância. É aí que entra em cena um tal de ser humano. Com ele surgiram as aldeias, as cidades e as civilizações. Da necessidade de coordenar o grupo, surgiram também os governos. Hoje, já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e os desafios são muitos. Estabilidade econômica, saúde, educação, geração de emprego, inovação tecnológica, responsabilidade ambiental, diminuição dos desequilíbrios sociais. E é para ajudar os estados a superarem esses desafios que existem as entidades fiscalizadoras superiores, atuando para garantir que os recursos públicos sejam utilizados para o bem-estar do cidadão. O Tribunal de Contas da União e as entidades fiscalizadoras superiores espalhadas pelo planeta querem colaborar com as políticas públicas de forma coordenada, trabalhando em torno de temas comuns. Os desafios são enormes, precisamos enfrentá-los com união, cooperação e com parceria de organismos internacionais, com boas práticas de governança. Nossas nações serão cada vez mais solidárias, fortes e justas. O trabalho em parceria já é uma realidade. Um exemplo é o estudo entre o TCU e a OCDE, com o objetivo de identificar e disseminar boas práticas de governança pública. O primeiro produto já está pronto, um referencial que contou com a participação de diversos países para ajudar na melhoria da avaliação da governança das políticas públicas. A colaboração também ocorre nas auditorias coordenadas. Com base em normas e padrões internacionais de auditoria, instituições de controle se unem para tratar de temas comuns. Na América Latina, por exemplo, essas instituições trabalham juntas em uma grande auditoria para avaliar a situação das unidades de conservação em diversos biomas, entre eles a Amazônia, uma das maiores riquezas do planeta. E é assim que a cooperação ultrapassa as fronteiras e aproxima as nações. Estão todos convidados para escrevermos mais um capítulo dessa história. Vamos construir os alicerces de uma nova Pangeia. Então, mãos à obra. Infelizmente está acontecendo, né? Essa mudança climática. São vários fatores. Certamente, um dos fatores é a presença do ser humano aqui. Aí nós estávamos com 7 bilhões de habitantes, agora nós estamos 8 bilhões. A projeção é que daqui a 20 anos, ou 24 anos, 50, possamos ter 10 bilhões de habitantes. Em algumas partes está diminuindo o crescimento.
demográfico. Mas, de qualquer forma, nós temos que trabalhar a governança da água, a governança do solo. O Rio Grande do Sul não tem uma governança da água. Um dos estados que mais chove não tem governança da água adequadamente. É uma contradição, porque lá nós temos 6 meses de seca, que fica em Brasília, né? E 6 meses de chuva. Quando chove, chove bem, e por isso que os produtores gaúchos, 5 milhões de gaúchos saíram daqui do estado nos últimos 50 anos. Sabiam disso? 5 milhões de gaúchos levaram capital intelectual, capital humano e levaram capital financeiro. O Felipe, que é mais jovem, e o Carlos são mais jovens, não viram isso, mas o Mauro e eu vimos isso. O pessoal lá de Santo Anjo e do noroeste do Rio Grande do Sul, 50% das famílias foram embora. A parte da tua família também foi para lá na Revelato. Então, o que está acontecendo? Os mosqueiros. Os mosqueiros, meu amigo. Luiz Alberto Mosqueiro. Então, nós estamos indo embora, buscando novos estados. Aliás, o Rio Grande do Sul está perdendo boa parte da população. A situação do Rio Grande do Sul realmente é um grande desafio que nós temos pela frente como gaúchos, né? E a força da nossa cultura é muito grande no contexto hoje do país. Contribuímos muito para transformar o Brasil. O Centro-Oeste é o que é hoje, boa parte graças aos gaúchos. O Centro de Tradições, eu viajo por todo o país, é impressionante. A força da cultura do Rio Grande, dessa miscigenação, dessa mistura maravilhosa que nós temos de cultura aqui, de polonês, de alemães, de italianos, de judeus, de árabes, de tudo. Nós somos uma grande nação brasileira hoje mesclada, misturada, mas com uma força muito forte cultural no agro, que é a base principal do nosso superávit na balança comercial. Por isso, tivemos com o ministro da Fazenda ontem para tentar encontrar uma solução. Aqui são mais de 30 mil produtores que estão há 4 anos sem colher, 4 anos perdendo a safra. Isso impacta, inclusive, na saúde, impacta em tudo. Então, esse vídeo mostra o nosso desafio. Eu comecei a trabalhar a governança da água, a governança do solo, é muito importante. E nós temos que aqui no Rio Grande do Sul, hoje eu tive com o Adolfo Brito lá na Assembleia, estão criando uma frente parlamentar para melhorar a questão da irrigação da água, de nós aproveitar melhor o solo do Rio Grande do Sul e aproveitar melhor a governança da água, que nós temos em grande quantidade. Essa é uma questão que tem que ser pensada estrategicamente para o Estado. Então, meus amigos, a gente montou um projeto para o país, porque o país discute temas que são extremamente difíceis de a gente entender, mas dá resultado. Por exemplo, a gente fala de um tipo de produto que a pessoa consome, ou a população consome. Eu não falo de estratégia de Estado, de projeto de Estado, de nação, e nós não temos projeto de nação, nós temos projeto de Estado, seja aqui no Rio Grande ou no país. A responsabilidade fiscal é importante. Educação, pesquisa, inovação, infraestrutura, inclusão social, regional, racionalização, para fortalecer a democracia, a coordenação federativa, a reforma tributária que foi feita, mas até 35 ainda ela não será implantada. Mas se não tem uma governança que avalie com indicadores, você não consegue melhorar a produtividade e a competitividade. E aí nós temos que chacoalhar as lideranças do Congresso Nacional, do Executivo, do Legislativo. Então a gente montou esse projeto e começamos a trabalhar no TCU em 13, quando eu presidi o tribunal. A criação de indicadores e a articulação para aprovar o decreto da governança. Conseguimos aprovar já, em 2017, montamos um projeto de lei, já está aprovado no Senado, para implantar a governança na nação. Eu fui buscar as melhores práticas, como eu disse, da Alemanha, dos Estados Unidos, de todos esses países que a gente trocou boas práticas, pagamos para o OCDE 800 mil euros. Eu fui a Paris e entreguei esse projeto para a OCDE, que é a instituição mais avançada do planeta. Aí criamos uma série de manuais, que são baseados nesses livros que eu escrevi ali, sobre gestão de riscos, sobre centro de governo, sobre o referencial básico, os 10 passos para a boa governança, e é em cima disso que eu estou tentando convencer a nação, convencer os prefeitos. Já implantamos em 400 municípios no país, e em alguns ministérios está funcionando já. O que nós encontramos hoje no país? Falta de coordenação. Aí vamos falar das UPAs. As UPAs não teve coordenação, não teve um trabalho
de avaliação de auditoria. Então, as UPAs foram feitas sem ter uma coordenação com os municípios. Estamos entrando já na saúde. E não houve a coordenação, como consequência, muitas UPAs foram feitas e abandonadas, porque não tinha uma dimensão de que se gastaria na parte operacional, só construir, e depois tivemos que usar para outras atividades, porque não houve um planejamento, um projeto básico bem feito. As UPAs, então, não funcionaram de forma adequada. Então, planejamento deficiente, falta de coordenação, não há gestão de risco, indicador de desempenho inexistente e a falta de integração. E aí isso afeta a saúde, a educação, a segurança pública. E agora o que está mais grave, não temos uma articulação de prevenção de desastres no país. E a consequência é o que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Quem salvou os gaúchos foram os voluntários. Depois os militares foram falar comigo: ministro, nós gastamos muito no Rio Grande do Sul. Chegaram aqui, nos ajudaram, os militares, as estruturas de outros estados, mas ficou claro que nós não tínhamos uma política de prevenção para socorrer de forma imediata o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Eu não vou entrar muito no mérito disso, eu tenho uma boa relação com os prefeitos da região, mas ficou claro que se tivesse uma manutenção, um monitoramento, que são regras de governança da estrutura, não tinha sido alagado, como foi alagado o centro de Porto Alegre, o aeroporto de Porto Alegre, ou Canoas. Faltou prevenção, não foi feito o monitoramento do que nós tínhamos em relação à estrutura que temos. Por isso que agora já estou conversando com o prefeito Sebastião, recentemente eu estive aqui, vou fazer uma reunião em março com eles, de estabelecer política de prevenções aqui em Porto Alegre. Eu também sou relator agora do que aconteceu em São Paulo. São Paulo foi anunciado, 2 milhões e 400 pessoas que foram afetadas, aqui passou de 3 milhões, depois foi diminuindo, mas ainda não foi feito muita coisa. Em São Paulo, anunciaram 2 milhões e 400, eu dei uma determinação lá de transparência, discutimos que eles tinham metido 1 milhão de pessoas, 3 milhões e 400. A Enel, que é concessionária, faturou 18 milhões e não teve a manutenção adequada da energia lá em São Paulo. Em março eu também faço uma reunião lá para mostrar os erros que aconteceram. Vou chamar os prefeitos das 24 cidades no entorno de São Paulo, 21 milhões de pessoas que foram afetadas. Então, aqui, 3 milhões de gaúchos foram afetados, São Paulo, um pouco mais, na cidade de São Paulo, ficaram 10 dias sem luz, sem água, perderam tudo. Os hospitais não funcionavam, os hotéis não funcionavam, uma situação dramática. Eu fui lá e já tive uma reunião com o prefeito e com o governador Tarcísio. A minha missão é tentar fazer uma política de prevenção, tanto lá como aqui. Então aqui nós vamos trazer, juntamente com os nossos auditores, por isso que eu trouxe o Bozac, hoje já encarreguei o Bozac de começar a articular essa reunião para março, abril, nós vamos mostrar aonde a gente pode melhorar a prevenção. E aí, Bulhões, você é importante, já sei que te aposentou da URGS, mas você é um profundo conhecedor desse tema, tu pode nos ajudar. A tua especialidade é essa área e tu pode nos ajudar. Está convocado agora como voluntário da Rede Governança Brasil para a gente montar essa prevenção. Não sei se vocês conhecem o reitor Bulhões, fez um trabalho excelente. Levanta, Bulhões, para o pessoal te conhecer. O reitor, um aplauso para o Bulhões. Fez um trabalho muito importante. Ex-reitor. Hã? Ex-reitor. Ex-reitor, se aposentou agora. Ele fez um belo trabalho. Então, esse levantamento aqui, Marcelo e José, nós fizemos lá atrás. Isso aqui foi em 2014. De tudo que se paga no município, só entrega de resultado 14%. É tipo um semáforo, né? No estado, de tudo que nós pagamos de impostos, só entrega 15%. Isso em 2014. Na União, 26%. Um retrato da governança na nação brasileira, ou dos estados e municípios. O que nós temos que melhorar? Ter um centro de governo. E aí que eu estou falando com o governo atual. Tentando convencer o governo atual que tem que ter centro de governo. Para ter uma melhor coordenação, não ter fragmentação de políticas públicas. Capacidade para montar planos estratégicos e ter, acima de tudo, uma estrutura para apurar resultados. E isso que nós temos que implantar. Então, lá atrás, eu sugeri, em 2015... 2015 eu fiz um levantamento muito interessante, vou contar para vocês, eu pago os impostos.
De todo o nosso ministério, em 2015, só 5 tinham avaliação do risco. O Ministério da Saúde gasta mais de 200 mil. Não tinha avaliação do risco. É o dinheiro de cada cidadão. É a soma de todo o dinheiro do cidadão. Não tinha avaliação do risco. Então, lá atrás, eu convenci o Michel Temer, vamos fazer um projeto de lei. Aí montamos o projeto, fizemos decreto. Aí está Wagner Rosário, que agora foi ministro do Controle Interno, Meirelles, Michel Temer, o Raimundo Cabelo, o Padilha, que me ajudou muito, que é gaúcho, conheceu, entendeu, faleceu o Padilha. Mas nós montamos esse projeto em 2017. Passou a vigorar a Lei da Governança do Brasil. Aí então nós estamos indo para um momento novo que tem a ver com a questão climática, de como nós poder implantar governança com regras de desenvolvimento sustentável, para onde vai o planeta, de como a gente pode trabalhar de forma sustentável para melhorar a estrutura do Estado brasileiro, dos municípios da União. E o que eu vejo que falta aí é um diálogo entre Estado, município e União. E aí nós estamos criando os indicadores. Aqui era um sonho. Sonhei isso em 2014, em 2024 nós já temos 387 instituições, todas as estatais, todos os ministérios, todas as universidades. Se tem governança, não tem. Se tem planejamento estratégico, não tem. Por incrível que pareça, nossas universidades, com exceção, aí o Bruno trabalhou muito comigo, me procurou muitas vezes, e ele implantou todas as regras e fez um trabalho fantástico na Universidade do Rio Grande do Sul, que foi considerada a melhor do Brasil em vários campos, implantando regras de governança e pela competência dele e do seu time. Mas temos universidades que não têm regras de governança e aí não entregam resultado. Aí não sai um bom aluno, não sai um bom resultado. Consequência que temos no país. Então, o que está vermelho, isso aqui mostra um trabalho inicial. O que está amarelo é intermediário, o que está verde é aprimorado. Os primeiros dados que a gente tem está muito mais vermelho, agora já começa a melhorar em 24. 387 instituições. Liderança, a capacidade do líder, a capacidade de montar uma estratégia, a capacidade de controle, o índice de sustentabilidade e a gestão pública. Então eu vou mostrar como é que está o Ministério da Saúde para vocês. Estava pior. O fato de nós estar começando a cobrar, começa a melhorar. Mas ainda temos muito que evoluir. Temos isso das secretarias de Estado aqui do Rio Grande do Sul, indicadores de governança? Ainda não temos, podíamos ter. Falei para o governador, vamos implantar. Porque você começa a avaliar se tem condições de melhorar. Aqui é a evolução. 2014, você pode ver que era mais vermelho. Os indicadores de governança, de liderança, de estratégia e de controle. Começa a melhorar. Aqui em 2024, né, já começa a melhorar. Está mais verde, mais amarelo, mais intermediário e aprimorado. O vermelho é mais inicial. Então começa a melhorar. O fato de nós estarmos cobrando e cobrando permanentemente, os ministérios começou a melhorar. E o índice de sustentabilidade ambiental também melhorou. Aí estão os próprios indicadores mostrando isso. Em 2018 para 2024, o verde aumentou. Então, a gestão de pessoas, governança de pessoas. Você sabe qual é a estrutura que nós temos de funcionários públicos no país? No país nós temos próximo de 15 milhões de funcionários públicos. 5 vezes a população do Uruguai. Então, a gestão de pessoas é muito importante. Melhorar o treinamento dos médicos, dos enfermeiros, de trabalhar em conjunto para a melhoria da gestão. Então, gestão de pessoas, gestão de TI, gestão de contratações. Você sabe quanto nós compramos por ano? 1,3 trilhões. Agora tem a nova lei, eu fui o relator, a lei 14.133, que estabelece que tem que ter planejamento para fazer compras, porque é muito dinheiro. E esse dinheiro sai do bolso de todos nós, pertence à sociedade. Então a gente começou esse trabalho no Ministério da Saúde. Vou mostrar como é que está o Ministério da Saúde. Quando está mais próximo do vermelho é que a situação não está muito boa. Então, na parte da liderança do Ministério da Saúde, está mais próximo do vermelho, tem que melhorar. E assim a gente vai montando. Aqui está os indicadores, a legenda da situação dos indicadores.
E assim a gente faz com cada ministério. Os ministros vão me visitar, eu mostro para eles, você tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Por isso que o Rui Costa pediu para falar comigo recentemente. O Haddad teve na outra semana comigo para discutir, e eu tive com ele ontem, para discutir a questão aqui do Rio Grande do Sul. Então, permanentemente, a gente está cobrando dos ministérios para melhorar a governança. E ter um centro de governo. Vocês podem ver que em algumas áreas aqui, o Ministério da Saúde tem dificuldade, especialmente em ESG. Tem algumas áreas que o Ministério deixa a desejar, especialmente em relação ao conjunto dos indicadores de governança com o ESG. E aí eu começo a cobrar isso permanentemente. E a gente criou um prêmio que ia saber de Governança Brasil, no final do ano passado, e entregou para os melhores ministérios e as melhores estatais. Eles dão um prêmio para os melhores e começa a destacar. Então, aqui mostra o índice de gestão pública em cada ministério. Aqui está a gestão de pessoas à direita, a gestão orçamentária, que está um pouco melhor, a gestão de contratos. Então, a gente começa a avaliar tudo. E aí a gente vê que a máquina pública tem que ser aperfeiçoada. E as outras nações, eu quando morei na Suíça, o Estado suíço funciona muito bem. O Estado japonês funciona muito bem. Eles cobram, mas te entregam. Cobram impostos, mas te entregam resultado. E aqui nós cobramos e não entregamos resultados. Em relação à segurança, perdemos o controle em muitas cidades. O Rio de Janeiro está sem controle. Quem manda hoje no Rio de Janeiro é o tráfico e as milícias. E aqui pode acontecer o mesmo. Eu não tenho vivido muito em Porto Alegre, mas em alguma cidade está se transformando isso. Eu não sei qual é o índice de segurança que nós temos aqui. Então, isso que a gente está vendo tudo. Ministério da Saúde, linha preta no gráfico, está numa posição intermediária para a questão de sustentabilidade ambiental e social. Agora vem um assunto que interessa a todos nós, que eu fiz um trabalho específico, eu fui relator desse trabalho, na questão da saúde, que é uma auditoria de tecido na área da saúde. Aí vamos entrar na questão dos médicos, e na questão dos hospitais, a sustentabilidade do SUS. Isso aí eu queria colocar à discussão de vocês todos, para vocês terem acesso às auditorias, até para poder melhorar a eficiência hospitalar e melhorar o trabalho feito aqui em relação ao sistema como um todo da saúde. Está disponível esse trabalho. É isso que eu mudei no tribunal. O tribunal, ao invés de punir, faz prevenções e mostra o que está acontecendo. Então, nós passamos a elaborar mais auditorias operacionais. Nós temos mais de 800 auditorias operacionais. Em vez de você fazer uma auditoria de conformidade, não, faz uma auditoria de prevenção para evitar a ilegalidade ou para evitar o desvio, a fraude, a corrupção. Então, é uma mudança de paradigmas. E aí nós montamos esse projeto, tem esse acordo, isso aí está disponível, viu? Se alguém quiser ler, quiser buscar, como vocês representam aqui, através do símbolo da associação, vários segmentos. Então, o Tribunal de Contas aprovou 24 de julho de 24 um relatório que identifica 209 lixos na contra-autorização de serviços hospitais do Sistema Único de Saúde. Está disponível para os senhores, isso aí, uma contribuição nossa para a gente melhorar o Sistema Único de Saúde. E o que nós encontramos? Falhas na identificação das necessidades da população. Em relação ao câncer, eu verifiquei que não tem trabalhos preventivos adequados. Eu tenho essa auditoria, eu fui relator. Posso passar para os senhores. Perfil da abrangência dos hospitais de eficiência na definição do perfil territorial do hospital. Não tem uma boa estrutura territorial de forma adequada. Coordenação e regulação. Problema na pactuação de fluxos entre os federados e o sistema da regulação. Contratos de eficiência na parte da formulação de metas de fiscalização dos contratos. E o déficit atual, que o TCU encontrou, déficit de 31 bilhões em 17, projeção para 2030, em relação aos desafios financeiros, 57 bilhões. E o orçamento da saúde esse ano é 230 bilhões. Mudou agora o ministro da saúde. Está comigo lá um processo que é para a política industrial da saúde de 36 bilhões. O parecer da área técnica, eu devo liberar nos próximos dias, contra a política industrial que está sendo montada pelo governo. Tem uma série de deficiências. Então,
eu devo receber o novo ministro, a Anísia esteve comigo algumas vezes, nós estamos avaliando de como fazer. Isso significa o quê? De como monta toda a estrutura de fabricação de medicamentos no país. Isso também está disponível para os senhores. É importante você saber o trabalho que nós não fazíamos, né, que hoje a gente faz, para melhorar essa eficiência. E o Banco Mundial fez um levantamento sobre a eficiência dos hospitais. Aqui no país, somente é 28% que vem. Então, mais o que o ITCU encontrou em relação à implementação de novos padrões de auditoria para contratos, melhoria da gestão, e método de indicador robusto baseado em evidência científica, aí é muito importante o papel do médico ou da associação, e vocês têm conhecimento desse trabalho para fortalecer, inclusive, a estrutura de associação de médicos no país. Foco na melhoria da assistência e na experiência do paciente são alguns itens que nós trabalhamos: benefícios esperados do médico, eficiência na gestão do recurso público, melhoria da qualidade de serviço de saúde, contribuição para a sustentabilidade financeira do SUS. O SUS vai para uma situação de déficit e vai para uma situação insustentável. Não tem como manter o SUS na estrutura atual. Temos que encontrar um caminho, mas eu estou trazendo os dados, não cabe a nós fazer, cabe ao governo fazer e a vocês pressionar, porque vocês que trabalham com essa estrutura toda. Então, próximos passos: aplicação das ações propostas, capacitação dos gestores de instituições e monitoramento e avaliação contínua de toda essa estrutura. Então, esse é um trabalho importante que a gente, juntamente com a prevenção do câncer, estamos trabalhando. E isso aqui eu relatei essa semana, onde que nós encontramos esse achado: intempestividade para a realização do diagnóstico de câncer decorrente de diversas causas destacadas pela auditoria, também da discussão para os que trabalham com câncer sobre isso, determinações do Ministério para o aperfeiçoamento da política pública. O TCU vem monitorando toda essa implementação de auditorias operacionais para verificar esse trabalho, e a conclusão indica que as pretensões estão sendo implementadas, mas de forma muito lenta. Então é necessário que a gente se una e vocês façam as pressões para que a gente possa melhorar, especialmente na questão de diagnóstico do câncer, e assim estabelecer. Com isso, foi aprovado, com esse trabalho que a gente fez, um projeto de lei, PL 2952, que deu a origem à referida lei sobre a questão da fiscalização, e saiu do TCU. Eu acompanhei esse trabalho para o Congresso Nacional fazer. Então, esse é um tema que envolve a saúde, que eu quero aqui, diante das lideranças do Rio Grande do Sul, colocar o Tribunal de Contas à disposição para vocês utilizar esse trabalho para fazer uma articulação. Agora mudou o Alexandre Padilha, eu tenho uma boa relação com ele, para que a gente possa pressionar e fazer trabalhos em conjunto. Voltando à questão climática, já que eu vou falar só de dois assuntos aqui. Se eu fosse falar de governança, da educação, é um tema vasto, imenso. Eu vou fazer agora um Fórum Nacional com o presidente do BNDES, com as principais lideranças do país, sobre três temas: previdência, aliás, dois temas: previdência e desenvolvimento do país. Para onde vai o país? O país está sem projeto de desenvolvimento. Mas eu não vou falar desses temas, eu vou falar da questão ambiental e da questão da saúde, como eu estou falando aqui, a questão da governança do clima. Isso afeta o país. Então, lá atrás, em 14, quando presidia o tribunal, eu propus fazer uma auditoria em 1.120 áreas, por isso que está afetando. Isso afetou diretamente o Rio Grande do Sul aqui? Há evidências que sim. Esse foi a primeira auditoria. Criamos um indicador de INDIMAPA para mostrar a situação da América Latina. Nós estamos numa situação muito de risco no Rio Grande do Sul, porque nós estamos entre a Antártida e todo o calor que vem do Rio Grande do Sul, os choques. Eu sei porque eu voei várias vezes para cá, toda semana, durante 24 anos de deputado, 20 e poucos anos de deputado, eu sempre estava entre aqui e Brasília. Aqui que se dão os grandes temporais, as grandes tempestades. Inclusive, parece que ontem choveu granizo aqui. Porque exatamente vem a Antártida do frio e vem o calor do centro do país e acontece aqui as tempestades. Eu tive que voltar muitas vezes com o avião, caí quase de avião. Um dia eu peguei um temporal, chegando no avião, o
Então estava dizendo, olha, estou olhando que está tendo dificuldade de chegar na... De repente ele entrou no temporal, o avião caiu 500 metros, depois entrou numa tempestade de pedra, parece que estava rachando o avião. Eu peguei vários momentos como esse aqui, chegando como parlamentar aqui no Rio Grande do Sul. Então nós estamos numa situação muito difícil, mas o clima é decorrente de vários fatores. Eu não sou especialista na área, mas então eu resolvi fazer uma auditoria de áreas de desenvolvimento sustentável na Amazônia, no Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico. E depois fizemos em Portugal e Espanha. E aqui nós fizemos em todo o Caribe. Isso foi um trabalho feito pelo Tribunal de Contas. Foi o sonho da Pangeia que eu mostrei para o senhor. O sonho da Pangeia, que nós vamos voltar a ser uma Pangeia. Disse o que acontece em Cambará, quem conhece ali os nossos Itaimbezinho e Cambará, é decorrente da Pangeia, né? Aquelas profundidades que temos lá, dos cânions que temos aqui. Ou seja, da divisão do planeta, e que nós vamos voltar a ser um planeta único novamente, aliás, um continente único dentro do planeta, que é a Terra. Então, se isso é verdade, eu não sei. Eu sei que eu sonhei e deu certo. Aqui, vocês viram daquela palaminha que a gente fez, agora está dando para fazer com a internet os cabos de aço para unir o planeta. Então a gente montou uma auditoria global sobre climate change. Sonhei nisso, deu certo, em cima de 3 eixos. Veja só como não é difícil você avaliar a questão estratégica de um país, de um estado, de um município, ou de Porto Alegre, ou do estado do Rio Grande do Sul. Quem financia são os órgãos financeiros, direcionados muitas vezes pelo estado, pelo município. E quem estabelece as políticas públicas são os prefeitos, os governadores, o presidente da República. Então nós montamos 3 eixos, e tudo com governança para poder fazer uma avaliação de como está andando o país, o estado ou o planeta. E aí nós montamos. Então eu fui a Dubai, junto com o Michel Temer, em 2022, e lançamos uma ideia nesse sentido. Mas antes disso eu comecei a produzir também, na minha atividade agrícola, a governança da água e do solo. E aí nós montamos esse projeto para fazer uma auditoria mundial do clima. Fomos lá, na exposição universal que teve, em 23 foi isso, e aí começamos. E depois fomos às Nações Unidas e lançamos o projeto Climate Change Global. Ali estou como secretário-geral substituto das Nações Unidas. Aqui está 180 países que aderiram, juntamente com o atual presidente, que é o Vital, o Bruno Dantas e eu. Fomos lá e convidamos 170 países, e agora temos 141 países fazendo auditoria conosco, uma auditoria mundial do clima. Daí fomos na África treinar esse pessoal, e agora temos 140 países aptos a aplicar o Climate Change, uma auditoria mundial de clima. Estamos fazendo isso. E aí utilizamos a Rede de Governança Brasil. Quero agradecer o Mauro, o Paulo Menzi, que está aqui. O Paulo Menzi é presidente do nosso Conselho de Administração da Rede de Governança Brasil, para nós implantar a governança em todo o país. São intelectuais, com solidariedade, e que fazem cursos gratuitamente. Nós temos um curso chamado Prodagov, que nós já demos curso para 400 municípios, e implantamos a governança em 400 municípios. O cidadão sabe onde vai o seu dinheiro. E recentemente a gente fundou uma rede de governança climática para discutir a questão das mudanças climáticas. Isso é um trabalho recente sobre a inovação e valores que precisam estabelecer, e estabelecer uma missão para isso. E aí vem para finalizar o que eu vou apresentar em março e abril aqui, o Recupera Rio Grande do Sul. O TCU instituiu um programa do Recupera Rio Grande do Sul para fiscalizar. O governo investiu aqui 55 bilhões, nós vamos ver se realmente o dinheiro veio e como está sendo utilizado esse dinheiro. Aí é importante a participação de todos os senhores. Então nós estamos avaliando 3 processos. Um está com o Vital, com a infraestrutura, eu estou com a parte da defesa, e nós estamos fazendo essa avaliação. E por isso que está aqui o nosso auditor, Carlos Bozak. Nós estamos trabalhando agora com a ideia do cidadão participar. Então essa reunião é importante, porque aqui tem pessoas de alto nível intelectual. Quem está aqui é preparado, tem noção do que a gente está falando, tem capacidade de perceber. O que nós estamos fazendo agora na gestão atual é tentar ver se aproximamos o cidadão, para o cidadão fazer o controle junto conosco.
não somente o Tribunal de Contas, mas o cidadão fazer a fiscalização. Sérgio, você que é um homem preparado, nos ajude a fiscalizar, mostrar o que está acontecendo. Porque se a sociedade não participa, quem paga é a sociedade, só o órgão de controle não consegue fazer. A Colômbia está fazendo um bom trabalho nesse sentido, o Peru está fazendo um bom trabalho nesse sentido. Quando eu presidi todos os tribunais da América Latina, eu vi que o controle social é efetivo em algumas nações, e nós podemos melhorar, junto com o CORE, está aqui o presidente do CORE, nós melhorar com a sociedade participando ativamente. Por isso que eu fico feliz com as pessoas que estão aqui. Antes de um carnaval, a gente falando de como pensar e como ajudar a nação brasileira. Nós estamos no carnaval ainda, mas nós estamos aqui. As pessoas que vêm aqui demonstram, acima de tudo, o interesse pela nação. De certa forma, uma coisa que não está sendo muito usada, que é o tal de patriotismo, a massa pátria, a massa Estado, a massa cidade, pensar em conjunto, ter um espírito comunitário que falta para nós no conjunto do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu indo para o final da minha fala, a governança que é a base para a gente poder montar uma estratégia e despertar a possibilidade de buscar confiança das pessoas. O que eu vejo hoje no país é falta de confiança. O cidadão não acredita mais no Estado. O cidadão não acredita mais nas autoridades. Nós temos que descentralizar, nós temos que dialogar. Por isso eu agradeço muito a participação dos senhores. Eu estou fazendo gratuitamente, eles parecem em todo o Brasil, não cobram, a não ser que alguém esteja me vendendo, aí eu cobro. Hoje aqui ninguém me vendeu, eu vim aqui gratuitamente pela amizade que eu tenho com algumas pessoas que estão aqui. Então, presidente, eu estou aqui gratuitamente para dizer que nós temos que passar confiança. É uma escada que nós temos que subir. Cada um, para chegar onde chegou, na posição que chegaram, subir uma escada. E para subir essa escada tem que ter boa estratégia. Uma governança familiar, um bom pai e uma boa mãe formam um bom filho. Um bom filho se torna um bom cidadão. Como consequência disso, a gente forma uma sociedade. E essa sociedade que dá capacidade para a gente poder conviver e buscar uma perspectiva de crescimento de um Estado, de um país, de um município. Então, a governança passa a confiança. Tem que ter avaliação de risco, mas tem que ter inovação, que é fundamental. Que lá na Constituinte 89 eu não consegui convencer para nós ter 3%. Aí nós atingimos o momento e conseguimos chegar na esperança. Por isso o meu segundo livro é a governança, a esperança. Sem governança o povo perde a esperança e perde a capacidade de acreditar nas lideranças. E nós, para poder acreditar na liderança, temos que ter esperança. Temos que ter capacidade de avaliar e monitorar tudo. Então, governança é direcionar, avaliar e monitorar. Sem isso, não tem como você acreditar. Depois está o voto, dá uma procuração em branco e depois não tem resultado adequado, porque não tem as regras de governança. E a consequência é que tu está pagando toda essa conta e não sabe se vai voltar para ti em termos de resultado. E para ter resultado tem que ter boa governança. Por isso que eu me apaixonei pelo tema da governança e estou aqui expondo para vocês que o meu sentido maior é porque eu escrevi no segundo livro, da governança e esperança. Não perder a fé, não perder a crença, porque quando você perde a fé, a crença, a tua vida perde o sentido. Não quero perder o sentido da minha vida e quero passar isso para o meu Estado, para o meu país, dar sentido à nossa vida, dar sentido para as gerações futuras. Muito obrigado.